Começando mais um episódio aqui do YouCast, um quadro onde eu converso com profissionais da educação física, pessoas que contribuem com a nossa área, e hoje eu tenho a honra de receber aqui em casa e nesse podcast, que também é a sua casa fora de casa, por isso que eu estou com a camisa, o meu amigo, professor Luizinho. E aí? Prazer, João Henrique. Prazer enorme estar contigo mais uma vez. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar contigo. Tu sabes o quanto você significa para mim, na minha vida profissional. Você vem desde o começo comigo na atividade física, vem me motivando, me orientando, trocando ideias. E eu tenho aprendido muito com você. E para mim é um prazer imenso também com essa galera aí de casa, poder participar de alguma maneira, contribuir de alguma forma, não só com essa programação, mas também com a vida das pessoas. E esse é o nosso papel. Vamos lá. Então, para a gente iniciar aí, eu queria que você compartilhasse um pouco quem é Luizinho, o que é que Luizinho faz atualmente. Então, Luizinho, ele tem um projeto social na comunidade de Brasília Teimosa, no Pina, o projeto Driblando o Crack, já há 29 anos, um trabalho de inclusão social, um trabalho que resgata pessoas de uma vida vulnerável, de uma vida que vive às margens, e a gente tenta resgatar de alguma maneira, com evangelismo, com a palavra de motivação, de incentivo, de resgate, na verdade, para a gente tentar trazer para nós o máximo de pessoas, tirar do mundo das margens, na verdade, como diz um velho ditado. Então a gente luta com muita dificuldade. Falei em outro momento que é uma quebra de braço. Às vezes a gente pensa em desistir, mas vem uma força que nos motiva, e essa força é Deus, que nos capacita de estar sempre com essa bandeira erguida, o vento botando para um lado, para o outro, para baixo, para cima, mas a gente está segurando e vamos ver onde vai chegar. E tem tido assim muitos resultados positivos, tem dado muitos frutos. Infelizmente, alguns veredas pelo um caminho que não deve seguir e termina quebrando a cara de um caminho que não é um caminho, que só existe um caminho que nós sabemos. Cara, muito legal, eu já sabia dessa parte aí do teu projeto, mas eu queria que tu descrevesse um pouquinho o que é o projeto, esse projeto aí, Driblando o Crack, para que as pessoas entendam mais e quem sabe possam recomendar também o teu projeto para as pessoas. Então, esse projeto ele surgiu lá no ano de 93, 94, e pouco mais à frente, a gente, no aniversário dos meus filhos, a gente juntou sobrinhos, que são muitos, são um número assim expressivo, algo em torno de 7, e nós fomos para a praia jogar futebol. Isso já nos anos 2000. Fomos jogar futebol, e na próxima semana eles ficaram, porque estudava a semana toda, e na próxima semana ficou de vir, cada um trazia um coleguinha. E foi trazendo, então hoje já se passaram mais de 9.500 garotos conosco, com essa brincadeirinha que deu muito certo, de resgatar crianças na comunidade. Muitos aprenderam, outros já têm filho de alguns deles treinando conosco, isso é muito prazeroso. Eu tenho hoje um neto, Gustavo, Guilherme hoje está com um ano, e Gustavo está com 8 anos já, mas já faz parte desde os 7 anos conosco, fazendo funcional do futebol, de alguns fundamentos do futebol, e a gente tem contribuído de alguma maneira com a nossa comunidade e com as pessoas que mais precisam. Muito legal. Em primeiro momento ali, nos primeiros meses, como é que foi que as pessoas viram esse teu projeto? Então, viram como uma mensagem positiva, uma mensagem de transformação e de motivação, que era inúmeros garotos que foram bater bola, e todo sábado a gente se reunia, depois um patrocínio apareceu pra gente e deu camisas, coletes e bolas, então foi motivando, foi crescendo, e a gente, e alguns pais doava bola, eu mesmo com meu salário tirava para comprar bola, comprar material esportivo, e começou a agregar pessoas, e as pessoas acreditando. Foi Marco Lídio do Bar do Peixe, com seus filhos, que hoje assim eu tenho muito prazer de falar desses dois meninos, que é Lídio e Igor, que hoje são oficiais do Exército Brasileiro, da Agulhas Negras, e passaram por lá, e outros, um que é psicólogo, outros diversos professores de educação física, policiais, e enfermeiros, médicos, cardiologistas. Tem Gabi, lá do Beira Rio, que é cardiologista. Então é um prazer imenso de
contribuir de alguma maneira na comunidade no Recife, de alguma maneira com essa vontade que nós temos de levar essa bandeira e vai ver onde vai chegar. Você sabia que esse começo na brincadeira ia tomar essa proporção toda e você ter a oportunidade de ver aquelas crianças formadas, construindo famílias, sendo bons profissionais e levando o nome do teu projeto para outros lugares, né? Dizer, pô, aquele projeto social lá que eu fiz, que muitas pessoas dizem que é brincadeira, que não presta para nada, que eu estou perdendo meu tempo, e que isso, que aquilo outro, e que hoje quando eu encontro essas pessoas, isso me dá um orgulho muito maior do que o dinheiro. Tu tem alguma experiência assim para contar para gente? Amigo, agora tu tocou uma parte muito forte. Eu sou muito emotivo. E em alguns momentos, teve algumas pessoas, algumas crianças, até criança que falou isso para mim, e eu não pensei que ia tomar essa proporção. Hoje nós fizemos um dos maiores eventos realizados na Brasília Teimosa, que foi fazer uma arena pública para toda a comunidade, junto ao Love Football, que nós tivemos o prazer de conhecer. Consulado americano, que deu uma força enorme para a gente, em parceria com o Japão, o consulado japonês, que fizeram uma campanha na Universidade do Japão e trouxeram recurso, algo em torno de 120 mil reais. Fizeram uma arena maravilhosa, um marco na comunidade, que até hoje lá está para todo mundo usar. E uma parceria que surgiu de uma brincadeira. E a gente nunca pensou que ia sair algum atleta profissional, que ia sair um professor de educação física, nunca pensou que ia sair uma médica cardiologista, nunca pensou que ia sair Lisandra, uma das meninas que passou na ESEF, uma colocação muito boa, e que em algum momento ela fala que o professor Luizinho que motivou ela de fazer educação física. E isso para mim, enfim, tem meu filho Luiz, tem Flávio, que fala muito, fala do professor Luizinho, fala com muita propriedade, com muita vontade e orgulho de falar do pai. E eu fico muito motivado com isso. E nunca pensei, de fato, que aconteceu o que aconteceu e o que vem acontecendo. Hoje a gente está trabalhando muito, graças a Deus, e precisa muito do apoio também da comunidade, do reconhecimento da comunidade. Mas eu nunca pensei que ia tão longe. Hoje a gente só está participando hoje de uma vez na semana. Era terça, quintas e sábados. Mas por conta do meu trabalho, hoje está só nos sábados. Mas eu estou com um projetinho pronto para alguém que queira nos ajudar e a gente tocar para voltar de novo, porque a comunidade precisa muito. Entendeu? Eu não ia entrar nesse assunto agora, mas aí já pensou em trazer estagiários para cumprir carga horária com você? Por exemplo, você precisa de pessoas durante a semana, né? Então, tem diversas faculdades aí no Recife e região que a gente, eu vou estar me incluindo agora, a gente poderia captar estudantes do quinto período para frente, né, que é onde a lei permite, para essas pessoas virem passar esse treino para as crianças, esse momento lúdico, porque o objetivo lá, embora tenha saído alguns profissionais da área da educação física, o objetivo lá é levar cidadãos para a vida, né? Então, você já pensou nessa forma de trazer estagiários, gerar carga horária para eles, tal? João Henrique, é interessante você estar falando isso. A gente entrou em contato com alguns garotos e no momento dele fazer carga horária, concluir as cargas horárias, ele nos procurou. A gente assinou algumas papeladas, a gente carimbou com o nosso CREF, ajudou algumas pessoas, mas também eles prestaram serviço no nosso projeto. Mas eu nunca pensei dele, de fato, fazer uma parceria com a faculdade, que isso é muito salutar para a gente, é muito importante, porque eles estão atualizados e vêm trocar conhecimentos, vêm aprender com a comunidade, vêm aprender com o professor Luizinho como é trabalhar com a comunidade. Pessoas vulneráveis, pessoas que não têm a noção do futebol e a prática esportiva e de inclusão social. Que a gente botou uma regrinha lá no campo, que é muito boa e deu muito certo, entendeu? Mas é importante que se faça essa parceria. Eu nunca pensei, aliás, pensei, mas nunca tive o prazer de ter ninguém comigo lá. Mas é muito importante essa colocação tua. Aí, quem sabe, você pode até começar com os próprios estudantes de educação física que são da comunidade. Porque às vezes a gente não sabe, mas ao nosso entorno tem muitas pessoas que fazem o mesmo curso do que a gente já vive. Então, essas pessoas, como você falou aí agora, trazer os novos conhecimentos, as tecnologias, as vivências atuais, para a gente que já está formado há quase, eu estava falando para você, né, que fazer 10 anos já que você está formado, eu faço em 2027. Embora a gente tenha sido da mesma turma, eu me formei um ano depois, que eu fiquei só fazendo o TCC.
E aí eu queria entrar no outro assunto. Depois que você sentiu que o projeto estava estabelecido, qual foi as dificuldades e as conquistas que você teve depois do projeto estar estabelecido, esse negócio de 1 ano, 2 anos? O projeto, ele teve muita dificuldade, sempre foi material didático. Foram bolas, coletes, água para os meninos, um lanchinho. Quando teve uma época que alguém patrocinava um lanchinho, então teve uma demanda enorme de participantes. Mas depois essa pessoa não pôde mais permanecer conosco, nos apoiar. Então se evadiram, alguns meninos saíram do projeto. Outros projetos porque tudo comigo, eu lanço a bola na área, eu apito, eu lanço a bola na área, eu tento defender a bola, eu aplaudo, então tudo é Luizinho, e tem aí um amigo nosso, Francisco, que hoje ele nos dá uma bola, Luiz, precisa de qualquer coisa, pede, e ele tem, graças a Deus, ele tem nos ajudado, o dia das mães, o dia dos pais, o dia do São João, ele está sempre nos ajudando, uma pessoa que é meu parceiro, meu amigo, meu irmão. Ele tem nos ajudado muito. E se você tivesse que alguém chegasse para você e dissesse assim, Luizinho, pede agora o que é que tu está precisando para esse momento atual do teu projeto, o que é que você pediria para essa pessoa? Eu pediria... Independente do valor. Eu pediria uma reforma lá na minha arena, na nossa arena, a arena da comunidade, a Arena Brasília Teimosa, a reforma da arena e uma atenção mais diferenciada da comunidade, uma assistência diferenciada da comunidade, a gente envolver a comunidade para prestar um serviço solidário, que todos participem de zelar pelo espaço e saber e reconhecer que é de todos nós. E hoje eu ontem mesmo passei, fiquei muito triste porque alguns meninos passaram a faca e tiraram uma parte das telas para fazer futevôlei. Isso me machucou muito. Foi uma conquista, a Rede Globo foi para lá, filmou, foi uma reportagem local e falou que o Love Football estava nos apoiando, o consulado americano, o consulado japonês, uma parceria muito boa com a Prefeitura do Recife. E de repente veio um evento daquele que eu vi ontem, isso me deixou muito triste. E assim, os alunos e atletas profissionais que saíram de lá também, jogadores de futebol, eu não digo que formam jogador de futebol, passou por lá alguns garotos que teve sorte na vida, que Deus abençoou e são jogadores profissionais. Só diferente de algumas pessoas que dizem que formou fulano e beltrano, que saiu daqui, que aqui foi a escola, passaram muitos jogadores, pelo menos uns 6 jogadores profissionais passaram lá conosco. E a gente tem orgulho de todos eles, a gente fala com todos eles, embora que alguns deles não reconheceu. E a gente fica um pouquinho triste, mas a gente tem falado isso. E a gente não faz pensando em troca de alguma coisa. Mas é muito bom o reconhecimento de voltar lá e dizer, Luiz, eu saí daqui, eu passei por aqui, e eu queria... Poxa, é tão importante que alguns desses atletas fossem lá para motivar os meninos a seguir no futebol. Vai que não dá certo no futebol, mas aprende a ser cidadão, ser respeitador, ser obediente, ser temente a Deus, ser honesto. Eu acho que esse é o legado que a gente deixa também na comunidade. De cidadania, de ser um cara obediente, um cara temente a Deus, um cara respeitador. Eu acho que é muito por aí. Legal. Tem uma parte agora bem delicada. Como é que você trata esse momento quando você vê, por exemplo, esse evento que você viu cortando a tela? Como é que você se sente e como é que você lidar com aquilo ali naquela hora, na hora de coagir, falar com a pessoa, ei, faz isso não. A gente tem uma cobrança, a gente é assim muito sério, a gente cobra de uma maneira que tenta tocar no ímpeto da pessoa, que tenta tocar no sentimento da pessoa, que aquilo ali é uma conquista não só minha, aquilo é uma conquista da comunidade. O projeto existe por causa das crianças, não é por causa do Luizinho. Só o Luizinho não existiria projeto. E sim a matéria-prima que são as crianças. E eles, por exemplo, ele está cortando a tela, mas quantas crianças estão sendo prejudicadas por causa da tela? É a mesma coisa de eu entrar na minha casa e tirar um liquidificador e vender. Chegar a pegar uma mesa e vender, pegar um ferro de engomado e passar e vender. É mais ou menos isso. Tirando uma tela, muitas vezes para vender.
Isso me machuca muito, e não só me machuca, machuca toda a comunidade, porque foi uma dedicação, a comunidade participou, a comunidade sem ganhar R$1, a comunidade cavou, a comunidade pintou, estendeu a tela, levou a madeira, e o Love Futebol junto conosco, dando incentivo, um recurso internacional, uma matéria internacional, que está lá no YouTube, para as pessoas verem. Mas infelizmente tem pessoas que a gente não agrada a todo mundo. Verdade. A gente fica triste, fica muito triste, porque é a casa dele. A casa dele é algo que a comunidade se estendeu por conta daquele espaço lá. E é um marco na comunidade. Quando passa na hora, vê aquela arena bonita. E aquilo ali é uma coisa importantíssima na comunidade. A paisagem, né? Que você jogar o futebol ali, vendo aquela paisagem e tal. Eu tava lá. Foi quando ontem. Antes de ontem. Fui olhando, passei pela arena ali, pelo aquele paredão, indo até o buraco da véia lá, jogando aquele banho de mar, muito legal, caramba. Você joga um futebol e depois se refresca. Surreal, surreal. E aquela paisagem, aquilo ali, você desopila, aquele desopila a nossa mente, um banho de mar. Eu morei ali naquela parte ali onde hoje ali foi o cassino americano, e depois a gente morou ali 4 anos, que foi o tempo de Deus. A gente passou 4 anos ali, mas foi muito bom. Foi um ano que a gente movimentava ali algo em torno de 340, 350 crianças diariamente ali dentro, com hip hop, com reforço escolar, com futebol lá na frente, com jiu-jitsu, com balé, com muay thai, com sapateado, enfim, com reforço escolar, com bombeiro mirim. Eu não conhecia a Brasília quando tinha palafitas. Tu tem alguma coisa para compartilhar com a gente como é que era antes de ter aquela orla maravilhosa ali que vocês têm agora? Ali na comunidade, é interessante estar falando isso, lá nos anos 90, que a Brasil Teimosa mudou aquela primeira etapa de tirar os barracos dali, que eram as palafitas, e eu vivi toda a vida com palafita ali. Eu não lembro quando eu nasci, já existiam as palafitas, nasci em 68, já existiam as palafitas, mas a demanda de violência na comunidade, então o governo veio, fez um habitacional lá no Cordeiro, e levou todo aquele pessoal para lá e fez a pista, porque se não fizesse a pista, eles iam voltar de novo para fazer novas casas, porque foi a Vila da Prata que tiraram os moradores da orla para tentar revitalizar aquele pedaço ali, e Vila da Prata, e eles vendiam e voltavam para o lugar. Então deixa eu entender. Vai. Aquela parte ali onde tem a pista, aquilo ali eram palafitas? Sim. E as palafitas para trás, para dentro do mar, elas iam até onde tem aquelas pedras, né? O paredão, aquele paredão lá enorme. Não tem as pedras não. Do paredão para cá era palafita. Certo. Ali era tudo água. E aquelas pedras não tinham? Não tinha. Certo. Botaram tipo um quebra-mar ali, né? Ali naquela pista era tudo água, Tem foto antiga ainda lá que posso Mas te ali mostrar. aquela parte é fundo depois da paredão? Não. Eu vi dois rapazes mergulhando ali, isso aqui, não deve ser fundo. Já foi muito fundo, ali tem em torno de quase 3 metros de profundidade, ali bem pertinho. Mas hoje você anda e fica assim, água no teu joelho. Hoje tá bem. A gente, quando eu menor, tomava banho ali, era pra gente ir lá no profundo, pegar a areia e subir assim com areia, é muito difícil. Mas hoje tá bem fácilzinho. Depois que teve uma caldeira, parece que é caldeira, que dá o nome, a draga. Que tiram a areia de um lugar para largar o rio e joga para outro, então, enfim. Aí. Ali já teve incidência de ataque de tubarão? Sim. Pelo menos uns 3 a 4 ataques de tubarão. Muitos, pelo menos eu acho que é muito. 4 ataques de tubarão é muito. Tu mora lá na Brasília Teimosa há quantos anos? Eu sou filho de Brasília Teimosa. Eu tenho 56 anos. Eu sou de lá de Brasília Teimosa desde bebezinho. Qual é uma lembrança, assim, uma recordação que tu tem de Brasília Teimosa que foi marcante para você, né? Uma lembrança? Lembrança boa foram muitas. Uma das que marcou era uma festinha profana, que vi uma festinha pintada de verde, aliás, vermelha e branca, que botava na rua Dragão do Mar, que tinha uns barquinhos, tinha uma roda gigante, tinha um carrossel, tinha diversos brinquedos que marcou nossas épocas, aliás, a minha época. E muitas pessoas ainda falam isso. E eu fui em Maragogi outro dia e vi a mesma festinha, com a mesma cor, os mesmos brinquedos, lá em Maragogi. E fiquei assim, maravilhado, porque existe aquilo ainda.
As cidadezinhas têm o circo e tal, né? Tal. Ainda partindo dessa história do teu projeto, como é que foi que você decidiu? Agora eu vou para a educação física. Eu tenho uma lembrança de Luizinho na faculdade, no início, e eu tenho o Luizinho agora. Quando tu chegou na faculdade, eu era DJ, né? Você conhece a minha história aí e tal. Então eu chegava e fazia, esse cara vem com camisa de projeto todo dia, ou com a camisa de um vereador, também não sei se era vereador, mas sempre tinha nome, e tu dava com uma calça assim azul, ou vermelha, e um boné, e um apito pendurado assim, você, esse cara tá pensando que já vai dar aula aqui dentro. E eu fazia, cara, é doido, deve estar envolvido com alguma coisa de política. Mas aí eu queria saber como é que foi essa tua transição de um cara que criou um projeto para ir na faculdade e agora se especializar, virar um profissional. Esse que tu és hoje, esse que vos fala. Aquilo ali, João Henrique, foi uma provocação. Uma provocação que eu tomei para mim e serviu de motivação. No segundo tempo, ele, num Fantástico, na reportagem, mostrava que Bebeto, Ricardo Rocha e outros atletas, que eu não lembro o nome, falava do segundo tempo, que era um projeto maravilhoso. Isso me encantou, um projeto lindo, que disse que todas as cidades tinham, inclusive Recife. Eu, quando eu olhei o mapa do Recife, eu disse, está onde? Eu fui procurar. Disse que estava na Brasil Teimosa, e eu disse, onde? Na Brasil Teimosa. Aí fui procurar, e não encontrei o segundo tempo. E alguém que trabalha em determinado lugar me disse, Luizinho, está se perdendo muito material, tem alimento, tem biscoito, tem néctar, está se perdendo lá, vencendo, e eu vou tirar uma foto para te mostrar, mas se tu quiser vai lá no determinado lugar que eu abro a sala e te mostro. Então quando eu chego lá, vejo uma barbaridade, um crime de muito material, isso xadrez, isso muitas bolas, boné, fardamentos, alimentos, se vencendo, e eu comecei, muitos cartazes para distribuir na comunidade, e aquilo guardado há mais de 7 meses e não estava circulando na comunidade. Então eu peguei o endereço e liguei para o Ministério do Esporte. Pensei que era uma acusação ou um depoimento anônimo que eu ia fazer, mas com 3 minutos, só 3 minutos, o Ministério do Esporte entrou em contato comigo e dizendo que, porque o meu e-mail tem lá meu endereço, meu e-mail, claro, e meu telefone, quem eu sou, e eles me responderam e disse que a Secretaria de Esporte de Recife ia entrar em contato comigo, e eles entraram. E entraram muito rude comigo, dizendo que você quer acabar conosco, você quer, não, isso é política. E me chamaram e eu fui lá e essa pessoa disse, você quer que esse projeto circule bem? Me ajude. Já me falaram do seu projeto, mas me ajude eu circular isso na comunidade. Eu disse, não, você tem que fazer isso aí. Você é formado em educação física? Isso aí já me provocou. Eu disse, não sou. Ah, então você não serve para trabalhar aqui. Só serve para trabalhar aqui profissional de educação física. Mas eu sempre tive vontade de ser um profissional, de passar um treino diferenciado para meus alunos, mas nunca tive essa capacidade, nem condições de pagar a faculdade. Mas isso aí foi uma provocação. E quando eu circulei para na comunidade, que eles queriam entrar, mas eles que queriam mérito, e eu não dei esse mérito para eles. E comecei a mostrar o projeto, ele viu que era muito importante, e viu que era bom, e começou a tentar me envolver, mas eu já estava chateado com eles e não quis mais assunto. Aí aparece uma pessoa que me deu uma mão, que me motivou, diz, Luiz, se você fizer educação física, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu tenho muito artigo, sou profissional. Eu disse, mas eu não quero, vai ser muito tempo. Quer compartilhar aí o nome dessa pessoa pra gente saber quem são as pessoas boas que ajudam outras pessoas? Eita, é meu amigo do coração. Uma das pessoas é Antônio Galdino. Essa pessoa, ele marcou muito a minha vida. Marcou muito a minha vida. Essa foi uma pessoa que foi um pai para mim. Eu tenho que falar isso, eu não nego isso a ninguém. Esse cara, desde o primeiro dia que eu fiz minha matrícula, eu printei e mandei para ele. Ele ficou emocionado onde ele estava. Santa Cruz, era Afogados, está em Gazeira. É Santa Cruz Capibari, um desses 2 lugares. E essa pessoa ficou muito maravilhada. E quando foi na minha formatura, esse cara foi para minha formatura. Olha aí. Ah, esse cara foi meu pai. E depois, padrinho do meu filho, de Luiz, motivou muito o Luiz também na educação física. E eu já não queria mais papo com o segundo tempo. Mas eles que começaram agora a me dar bola. Queria que eu viesse para o segundo tempo, mas eu não queria. Mas faz educação física, Luiz, faz que eu boto lá. Isso no terceiro período, que não podia só com o quinto, mas eles arrumaram um jeito de me jogar no segundo tempo. Eu agora sou o professor Luizinho, mesmo estagiando. Esse que vos fala.
Meio estagiando, mas já era camisa de professor, a camisa azul era diferenciada, a camisa de professor, eu com essa camisa no projeto já me senti importante e comecei a dar uns treinos específicos para os meninos, porque era aquilo que eu queria fazer. E eu entendi que era aquilo ali que eu queria fazer, educação física. E depois que eu me formei, aí as portas abriram. Agora tem um profissional da educação física, ele agora é formado. E o olhar das pessoas mudaram para mim também. O respeito das pessoas. Esse título de professor pode magoar muitas pessoas, pode também rebaixar muitas pessoas, mas esse título de professor não é para qualquer um. Ser professor tem que ter essa arte no sangue. Não é para qualquer um, não é qualquer um que é professor, não. Tem que passar o conhecimento com propriedade, tem que ter sentimento com os alunos, tem que passar o que é para passar, tem que ter uma ética moral, um respeito, uma ética profissional, que não se pode estar falando de outros profissionais, mas a gente pode orientar outros profissionais que aparentemente são profissionais. A gente pode estar orientando essas pessoas, como eu recebo também orientações. É uma troca de conhecimento. A gente ensina ao aluno e o aluno nos ensina também. É maravilhoso estar participando da vida dessas pessoas, estar aprendendo muito. Eu acho que eu aprendi mais do que passei alguma coisa para alguém. Eu fico maravilhado. E esse segundo tempo abriu as portas para mim. Abriu as portas. E até hoje eu estou pelo IJEC, pela Prefeitura do Recife, profissional de educação física e de musculação, com muito orgulho de estar hoje na Academia Recife, onde abriram as portas para mim. E hoje eu estou lá, Eduardo me dando apoio, meus coordenadores, o Jaque, passaram muitas pessoas para me motivar. Dá uma pausa aí, porque tem muita informação que você está falando. E surgem vários questionamentos aqui na minha mente. Você sabe que eu sou um cara bem questionador e eu quero saber tudo isso aí. Veja, Prefeitura Recife, já tem quanto tempo? Rapaz, fiz 4 anos. Oh, calma, pausa. 4 anos, né? Tu tem quantos anos? 56. 56. Então, eu tô com 52. Né? A gente tem em mente, isso também serve para muitos estudantes que vão assistir a gente agora e que tem essa faixa etária. Acha que musculação é um negócio só para quem é jovem. Não, eu sou professor de musculação não, porque eu sou jovem, só pega quem é bonito, quem tá no corpo, no shape, não sei o que. E a musculação não precisa disso. A musculação, nós precisamos incentivar as pessoas a se cuidar, a ter uma reserva de massa muscular, poder ter autonomia de fazer as atividades no dia a dia. E aí eu queria já entrar nesse assunto também, para você compartilhar lá como é que está sendo essa experiência para você, nesses 4 anos na Academia Recife. É um projeto aí que a Prefeitura do Recife colocou, e outras cidades do Brasil também aderiram, e se expandiu para o nosso estado todo, que antes era Academia Recife, depois mudou de nome, não foi? Não, tinha uns polos e tal. Continua ainda sendo a Academia Recife, administrado pelo IJEC. E antes era a MUD que administrava, que tomava conta das máquinas, mas a administradora, que é uma associação, uma ONG, que é o IJEC. Então Eduardo, ele com muita responsabilidade, com muita inteligência, ele só administra hoje, contra um deputado federal que trouxe essa academia, esse modelo possivelmente de fora do país, e deu muito certo aqui no Recife. E como você falou, saber como é essa experiência. Henrique, eu vim de sala de aula, graças a Deus, eu fui estagiário no João Bezerra e dei aula também no João Bezerra, no fundamental, não no médio, no ensino médio, e para mim foi um aprendizado maravilhoso. Mas agora eu fui convidado para ir para a Academia Recife. Como que eu saio da faculdade e vou para a licenciatura, que era a escola, e como é que eu vou agora para o bacharel? Mas eu tinha noção de academia na faculdade, tinha uma vivência, uma prática na faculdade, mas nunca tinha feito musculação, entendeu? Eu nunca senti na prática como era senti o prazer de fazer musculação. E de repente eu vou para a academia, eu pego uma estagiária por nome de Fernanda. Essa menina marcou minha vida. Fernandinha, ela vai ver também esse podcast, ela vai ver esse vídeo. Fernanda é aquela que eu conheci lá em Água Fria, quando você estava lá, na Morena e tal. Sim. Não, Fernandinha naquela não, é outra Fernanda. Fernandinha, essa que eu estou falando é uma branquinha, uma galeguinha. Um amor de pessoa muito séria, que aquela menina dali, ela tá me ouvindo, e ela é uma ótima profissional.
E ela sabe disso. E aquela menina escreveu assim, assim, assim. Hoje eu levo aquele cartãozinho que eu até te passei. A receita de bolo. A receita de bolo, que eu só botei esse nome aí. O diferencial dali é só a receita de bolo. Porque você quer crescer, para a gente aumentar o bolo, não aumenta o ingrediente. Então quer crescer, aumenta a carga, o volume. Então explica aí para as pessoas o que é essa receita de bolo. Esse papelzinho lá que é tipo um cartão visita. Fala aí o que é essa receita de bolo. Eita, essa receita de bolo, ela é muito... tô meio emocionado aqui, mas faz parte. E eu tenho um treino pronto, porque eu também cheguei na academia Recife e, tirando férias, eu fui volante. E tirava férias em Água Fria, aí fui pro Coque, aí fui pra Santo Amaro, aí fui pro Ipercepe, pra Lagoa da Araçá, pra Mostardinha. E comecei a andar no Recife. Isso é muito importante, que você vai sentindo as pessoas próximas de você. E as pessoas, muitas delas sem noção de atividades físicas, de esforço físico, de um exercício de resistência. E eu também tinha pouca. Mas com esses 4 anos que eu passei ali dentro, eu peguei tudo que tinha de pegar. Pegando dos melhores profissionais, que eu convivo com muitos profissionais bons, de referência na Academia Recife. E eu peguei noção com aquelas pessoas, inclusive com a Fernandinha, que eu te falei no início. Essa menina me passou toda a receita de bolo e eu já tinha esse nome desse treino montado que eu tenho na minha carteira, que eu passo para alguns alunos meus. Que quando ele bota aquilo ali nas mãos, porque tem alguns personagens, desculpa personagens, nada contra, mas tem alguns que quer deixar o aluno dependente dele, refém dele, é exatamente isso. E eu particularmente, no meu treino, aquilo ali, eu disse, vamos treinar tal grupo muscular. Quando você aprender isso aqui, essa máquina, supino reto, inclinado, declinado e o articulado, quando você pegar essa noção aqui, a musculatura que você vai trabalhar, então você vai desenvolver, e não precisa do personal para você estar fazendo isso aqui. Ah, mas tem outras formas, e outros inventam, por exemplo, tem o tríceps francês, o coice e o... Tríceps banco, polia. O testa. Depois desses 3 tríceps aí, meu amigo, profissional da educação física, não invente. Ensina o teu aluno a se virar. Principalmente onde eu estou hoje. Tem alguns exercícios específicos que a gente pode passar, mas isola esses 3 exercícios: o francês, o coice e o testa. Ensina como é para falar, com propriedade. Passa com todo respeito para o aluno. E lá na frente, e detalhe, tu vai marcar a vida desse aluno. Eu vou contextualizar isso aí que você está falando, porque são exercícios que exigem muito de consciência corporal e coordenação motora. Sim. Não é um exercício fácil de ser ensinado. Sim. E ainda ser executado. Sim. Mas para a pessoa que consegue falar bem, deu uma pausa, falar com clareza, pausa. Porque se você chega para o seu aluno, junto com o cotovelo, ele empurra, acabou-se. Não pega. Aí o aluno não vai entender. Por quê? Você tem que ter informações simples, diretas e precisas. Aproxima o cotovelo. Ontem eu gravando meu vídeo um vídeo pro YouTube, e aí eu tava falando o pessoal observar no meu vídeo, porque o francês unilateral a gente estica o braço assim e o cotovelo fica apontando para o lado. Porque quando a gente faz com as 2 mãos, o cotovelo tem que estar junto e apontando para frente. Foi um dos meus questionamentos no vídeo. Se as pessoas quiserem comentar lá e quiser comentar aqui também, pode ser. Ah, não, é porque no lateral fica com o cotovelo para o lado. E se você segurar com as 2 mãos, o cotovelo também não pode ficar para o lado? Se o foco do tríceps é empurrar para longe, que vai contrair, e quando você puxa é bíceps, então não tem porquê em todo movimento que for com os 2 braços, fazer o francês com 2 braços, tá fechado e apontando para frente. A gente sabe que algum pico de contração ali é maior, mas possa ser que seja porque o músculo está encurtado, ou das costas, ou do ombro, para juntar na frente, e aí você automaticamente começa a sentir mais. Mas não porque isso aqui treina menos. Porque senão no lateral não treinava. Entendeu? Yes. Então, eu acho que essa forma de como você vai conduzir o aluno, vai criar analogias pro dia a dia dele, porque um outro vídeo também que eu falei, a gente senta aqui para ficar conversando, a gente tem que sentar, fazer um agachamento, um meio agachamento, e para sair tem que fazer um outro agachamento subindo. Então, a gente às vezes escuta, eu não posso fazer agachamento não. Você não pode fazer agachamento ou você não recebeu as adaptações necessárias que você precisa
para realizar o agachamento. Então isso aí que você falou é muito importante, né? Ter essa receita de bolo. Mas descreve aí essa receita de bolo, cara. A gente tem que saber como é que é essa receita de João bolo. Henrique, eu ando com essa receita de bolo na carteira em alguns momentos. Passo para alguns alunos, é bem prática, bem simples. Me ajuda aí, João Henrique. Tá aqui ela. Essa receitinha de bolo, a maioria dos alunos tem essa receitinha de bolo. Tenho ela na minha carteira e tenho o prazer de estar passando para os meus alunos isso aqui. Aí tem treino A, B e C. Não necessariamente tem que começar do A. O A pode ser o peito, costa ou a perna, membros inferiores. O dia que você começar, por exemplo, segunda-feira, peito, tríceps e ombro. Começa com esse treininho aí. Aí terça-feira tu vai começar agora com costa, trapézio e bíceps. Tá descansando o anterior. Dá uma pausa aí rapidinho. Cadê? Rapidinho. Peito, tríceps e ombro. Aqui tá falando de 3 grupos musculares. Independente de qual movimento vai ser para peito, para tríceps ou para ombro. Mas que você faça essa sequência. Eu quero fazer 4 séries de 10 de flexão. Beleza, já treinou o treino de peito. Se você for fazer em casa, por exemplo. Se for fazer tríceps, pode ser isso daqui, ó. Isso. O tríceps banco. E o ombro. Pega 2 kg de arroz, um para cada mão. Elevação lateral. Acabou teu treino, já treinasse em casa. Continua aí com a tua receita. Então, aí vem agora costas. Aí o outro disse, eu tenho um amigo Daniel, que participa do grupo da minha faculdade. Esse grupo aí é polêmico, hein? Que ele tava fazendo serrote. Então ele disse, é porque vocês essa amplitude que tá boa, e assim, aí meu outro amigo Durão falou o seguinte, amigo, o teu treino é o teu treino, ninguém vai meter o pau no teu treino, porque você é profissional da educação física, você é um bom profissional da educação física, na verdade. E essa execução não é preciso estar com essa amplitude. Agora você aí soltou uma sátira para ele. Você agora botou uma carga com 25 quilos, coisa que você não pode fazer, você não vai nem terminar o assunto e não vai terminar também o exercício. Que ele já estava cansado, perguntando se estava perfeita essa execução. Então a gente levou um pouquinho para brincadeira. Mas como eu estava falando aqui, do treino de costa. Costas, trapézio e bíceps. A gente trabalha esse grupo muscular hoje, tem alguns exercícios específicos para costa, trapézio e bíceps. Matou esse dia. E está descansando lá o primeiro dia, né? O treino A. E no dia seguinte vem o treino de membros inferiores. E os outros dois grupos musculares estão descansando. Treino muito fácil. Quando o aluno bota isso aí na cabeça, tudo bem, personal. Deus abençoe vocês. Mas você tem que fazer esse treino, entrar na cabeça dos alunos, porque no mundo inteiro, para onde ele for, esse é o cartãozinho, esse é o treino. Você concorda, gente? Eu concordo. Em grau, número e gênero. E eu vou dizer por quê. Esse aí, empresta aí. Tu tem um desse para deixar para mim aqui? Tenho. Apesar que eu já te dei uma vez desse, não, tu perdeu. Faz tempo. Mas deixa. É muito legal, porque eu também uso essa lógica aqui. Não necessariamente que seja feito tríceps de ombro. Eu posso mudar a ordem, fazer ombro para costa, para certo. Mas eu acho muito legal em dividir 3 treinos. Treino A, treino B, treino C. Por quê? Porque se você fez o A na segunda, você vai repetir na quinta. Então, a lógica que você disse, descansa 2 dias. B na terça, B na sexta, 2 dias. E o C, quarta e sábado. Professor, mas eu não vou no sábado, eu só vou de segunda a sexta. Não tem problema. Quando for na outra semana, na semana seguinte, que você iria começar no A, aí você vai e começa no C. Exatamente. Mas, professor, o meu foco é treinar a perna. Aí a gente vai entrar agora em outro assunto. O princípio do intensidade versus volume. Se você faz perna segunda, quarta e sexta e deixa para treinar membros superiores só na terça e na quinta, aí o que é que tu acha dessa situação? Tu acha que pode ocorrer de dar desequilíbrio muscular e a intensidade, desequilíbrio muscular na parte superior, e a intensidade do treino de perna não ser como o professor gostaria que fosse e o aluno precisaria que fosse também? João Henrique, é muito de profissional. É muito profissional. Cada um defende o que acha melhor. Mas a literatura é uma só. A linha ela é reta, não tem curva. Entendeu? Você é um bom profissional, você sabe o que passa para os seus alunos. E assim, essa ética profissional ela é muito particular, muito peculiar. É de João Henrique.
A internet tem 1 milhão de treinos, mas não tem o treino de João Henrique. Na internet, no YouTube, tem 1 milhão de treinos, não tem o treinamento do professor Luizinho. Eu acho que é muito importante quando você sabe o que está fazendo, tem propriedade do que você está fazendo, do que você está falando, do que você está orientando, do que você está passando. Eu acho que é muito importante. Você estar sabendo, você ter a consciência, porque não vai pegar só o cara do primário, não vai pegar o cara do ensino fundamental. Você vai pegar um cardiologista, você vai pegar um fisiologista. Ele quer treinar com você, porque você é uma referência, ele quer treinar com você. Ele não, mas tem fulano que é muito bom. Eu quero João Henrique, eu quero o professor Luizinho, entendeu? E então a gente vai trocar esses conhecimentos e você tem que ter base para estar falando para esse pessoal, porque não são leigos não. Já pensou um profissional da educação física em uma aula de musculação, você saber o que passar para ele? Ele quer um personal, e ele quer você como personal. E você sabe desenvolver um projeto, fazer um treino maravilhoso para ele. Só você que tem esse trabalho, ele vê que você é uma referência. Tem muitos profissionais que ele às vezes não abre mão disso aí e precisa de alguém para treinar ele, que ele não sabe. Entendeu? Eu acho que é muito importante estar buscando esse conhecimento e estar atualizado, porque esses garotos, hoje eu estou com o Lucas Marques, meu estagiário, maravilhoso garoto, já se passaram diversos, tem Johnny, que marcou muito minha vida, estudante que trabalha muito com conhecimento de hormonais, muito gente boa, muito inteligente, tem Vinícius, teve João, o garoto da UFPE, maravilhoso também. Todos que passaram lá foram maravilhosos, mas esse Lucas, o atual, ele é muito gente boa, muito inteligente, o garoto, e o garoto vai longe. Entendeu? A gente falou lá do início da faculdade, o que foi que te fez entrar. E o que te fez permanecer na faculdade depois que tu entrou? Ah, tá. Porque a gente entrar, a gente conhece aí muitas pessoas, nossa turma era turma A e turma B, né? Tanto é que a gente tem agora amigos aí no grupo que eles eram da outra turma. E teve aquela dificuldade ali na hora de juntar, não vamos juntar não sei o que, mas o funil foi apertando ali e terminamos com quantas pessoas? Formando 40, não sei o que. No início foram algo em torno de 140 pessoas, que eram 2 ou 3 turmas. Cada turma, né? E foi se afunilando, pessoas desistindo, vi que não era o que ele queria, muitos desistiram. E foram poucos realmente que se formaram. E muitos que se formaram não estão exercendo, não é? Então, o que me fez permanecer na faculdade é um objetivo. Eu tenho uma meta a cumprir, Deus me dá sempre essa meta. Isso foi quando eu casei para viver a vida toda. É feito ter meus filhos. Eu tenho meus filhos e amarei para toda a vida. E vem frutos aí, vem meus netos. Meus amigos são para a vida. Meus amigos, meus parentes, meus amores, que são também meus alunos. Isso são amigos para toda a vida. E eu prezo muito isso. Esse conhecimento, para mim, eu era da área de segurança, tenho um conhecimentozinho, passei 18 anos na área de segurança, tenho um pouquinho de conhecimento na área de segurança, particular, privada, mas o meu foco hoje é atividade física, é educação física. Isso hoje eu falo com propriedade, e sei o que quero, entendeu? Porque hoje, e cada dia eu me aplico, todo dia eu adquiro um novo conhecimento, aprendo mais uma lição, e estou treinando, estou exercendo a função em mim, que isso aí é maravilhoso. João Henrique, eu fico assim maravilhado, porque é coisa que eu passo para as pessoas e que serve de lição para mim também. Eu aprendo comigo mesmo, eu vou nos meus desafios. Isso eu aplico com muita convicção, porque eu sei que dá certo. A gente vive estudando, a gente todo dia, como eu falei, todo dia aprendemos uma lição, e as lições boas a gente guarda. E quando a gente está trocando esse conhecimento, a gente está aprendendo, não é? Então eu fico feliz em me manter. Hoje eu tenho uma parceria muito boa com você, de você ir lá na minha loja, de você ir lá na minha casa, de você ir na minha comunidade, de você me chamar para almoçar, de você me chamar para tomar um sorvete, me chamar para comer um hambúrguer com você, entendeu? Eu acho que mas eu sorvete... não como hambúrguer não. Não, como hambúrguer não, é verdade. Eu tinha esquecido dessa parte. Passa até da hora de almoçar, mas tudo bem. Tudo bem. Vou falar feito Gustavo Gato. Tudo bem, vovô. Então, como saudável. É verdade. Então, João Henrique, hoje eu fico muito orgulhoso de ver um garoto, eu posso dizer um garoto que conheceu você com 23 anos. Eu lembro verdade que me conheceu. 23 anos na faculdade, um garoto que eu até chamei de filho numa época, e a gente andou junto, tem umas fotos, de vez em quando eu posto a foto da gente lá no Zabumba,
Eita, do São João, eu lembrei dela, que agora no São João eu tava tocando a zabumba e o sanfoninha. Aí eu lembrei da fantasia lá no Carro do Sertão. Foi um trabalho, não foi? A gente foi fazer uma pesquisa de campo, e a gente passou lá no Carro do Sertão, a área do frevo lá também, a gente viu. Foram momentos bons que marcaram nossas vidas. Fomos para tomar banho de cachoeira juntos, fomos para a casa do Fabrício, onde é ali, Primavera. A família do Fabrício maravilhosa. Um abraço, meu amigo Fabrício. Vou conversar com ele em breve também aqui. Um abraço, meu amigo Fabrício. Um abraço para toda a família maravilhosa. Tá mangangá. Fabrício, parabéns, meu irmão. Tu és um cara que também foi segurança. E esse é guerreiro. Esse daqui. A história de Fabrício é maravilhosa. Ela até falou assim: convida Fabrício também. E tá faltando a pergunta que você não vai me perguntar, mas eu vou ter que falar. Pode ser em outro bloco, você vai me perguntar, eu digo porque você vai perguntar, hoje eu posso conseguir prosseguir daqui. Pode, passa aí a pergunta. João Henrique, agora na minha área, quem foi Luiz lá atrás, de criança? Luiz, ele veio de uma família pobre, filho de pescador, da comunidade Brasil Teimosa. Luiz Couro Grosso, meu pai. Luiz o quê? Luiz Couro Grosso. Couro Grosso, aprendeu, era. Esse homem veio de Natal, lá de Ilha do Rio do Fogo, lá em Natal, lá perto de Touros, lá perto de, enfim, Natal, Rio Grande do Norte. E minha mãe de Seriem, da Barra de Seriem, que não era na Barra praia, era Seriem mato, era o interior. Então, os dois matutinhos se juntaram e veio morar na capital de Pernambuco. E eu fiquei maravilhado, a história é muito linda, porque eles vieram para Recife, meu pai pescador, e minha mãe morando aqui também, se conheceram, ela é muito bonita, meu pai também é um moreno muito bonito, porém ignorante, como pescador. E nós passamos muita necessidade. Mas necessidade, algumas vezes, as pessoas, a necessidade de comer galinha ou bife e não ter. Mas o meu era necessidade, era fome de verdade. Não tinha feijão, não tinha nada para comer, e dormia às vezes com fome. E eu sei o que é fome, entendeu? E ia para a escola para comer, pedia farinha assim no vizinho da frente no dia, no outro dia eu pedia farinha aqui no vizinho de lado, do outro lado, atrás. Então era. Mas eles pensavam que era possível para botar no feijão, no meu almoço, mas aquela farinha era para eu comer. Era o meu almoço, era um pouquinho de farinha que eu pedia aqui na frente, um pouquinho de farinha que eu pedia aqui. Todo dia era assim, ó. Às vezes ia dormir, a barriga estava roncando, eu ia para a esquina, pedia alguém que passasse para comprar pipoca para mim, para comer, porque era meu café, eu bebia água, enchia a barriga e ia dormir. Teve um momento que... E as pessoas eram sensíveis a isso e dava? Sim. Eu acredito que as pessoas antigamente eram mais sensíveis. E conhecia meu pai, sabia a história do meu pai, por ser amigo também da comunidade. Quando ele pedia, o que ele me ensinou é comprar e pagar. Ser cidadão, obediente, temente a Deus, de comprar e honrar com a palavra, de ir lá e pagar. Pedia 1 quilo de charque e eu comprava charque e ele chegava... O cara que ajudar meus filhos, tenho certeza que está me ajudando também. Ajudar meu filho, está me ajudando também. Tem um ditado que diz: quem beija a boca do meu filho, a minha adoça, não tem isso? E eu pedi às pessoas, a pessoa pagava uma pipoca para mim, porque sabia, por exemplo, meu pai mandava comprar 1 quilo de charque, ou fígado de alemão, que hoje vale 30, 40 reais. Mas quando meu pai chegava do mar, pegava um peixe de 7 quilos, e cada quilo hoje vale entre 40, 45 reais, e dava um peixe à pessoa, e pagava o valor de 40 reais da carne, o material que ele comprava, e dava um peixe assim de presente. Sempre a mais, né? Sim. É como você pedir uma coisa emprestada, sei lá, empresta aí, tem um facão. Aí você entregou um facão, entregou um artesanato que você fez aquele facão. E o facão abalado ainda mais. Então meu pai sempre foi assim, de comprar e pagar, sempre acaba macho. Um pouquinho ignorante, do jeito dele, de homem pescador, de ser ignorante. Ele contava muita história, é verdade, esse negócio que tem história de pescadores? Ele contava, mas ele me falou que eu nunca fosse pro mar. E eu de fato nunca fui pro mar, tenho medo. Essa semana até meu sobrinho Pedrinho, filho de Fernando e Ney, irmão do Emanuel, me chamou para pescar com o pai dele. A gente vai na boca da barra, vai dar uma pescada ali dentro. Meu pai disse que eu nunca fosse pro mar. Eu tenho medo do mar. Ele disse que ali não é coisa de... Vai estudar, ele falava isso para mim. Vai estudar. E eu também não queria estudar na época de menor. Entendeu? Mas minha mãe, eles sabiam a importância da educação, do estudo. Eu queria até compartilhar uma coisa contigo. Por muito tempo,
você sabe que no início da faculdade eu era DJ e por muito tempo eu não queria estudar. Eu queria estudar as coisas que eu gosto, eu quero aprender. Então eu me dedicava sempre a DJ, você vê que eu tenho as coisas aqui montadas para gravar isso. Bem amador, mas dentro das minhas condições. Então minha mãe, ela queria ter um filho formado, você conhece a história. Então, depois que ela faleceu, muitas coisas eu comecei a entender. Por exemplo, a importância do ambiente. Estar no ambiente com aquelas pessoas. Porque tu queria fazer faculdade, tu tem uma história. Mas para tu estar ali, tu enfrentasse toda aquela história, toda aquela dificuldade, todas aquelas barreiras. E assim com as outras pessoas. Quer atender aí? Vai atender aí. Desliga aí o microfone para não sair a tua... E aí é o tempo que eu vou contando aqui a minha história. Aquele tempo ali estar com aquelas pessoas. Porque se, por exemplo, eu não entrasse na faculdade e eu continuasse na vida que eu estava ali, sendo DJ, na época adolescente, bebendo, possivelmente eu não teria atingido patamares que eu consegui hoje. Isso aí graças à minha mãe. Ela não viveu para ouvir isso assim, né? Mas antes dela partir, ela conseguiu ver muitas coisas realizadas na minha vida. E assim como você. E aí eu queria que você... Tá respondendo aí, né? Vou aproveitar aqui para poder fazer um merchan. Não, vai respondendo, vai respondendo. Não tem frescura não. Vou aproveitar aqui para fazer um merchan para vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram de Luizinho, para vocês ir lá, se inscrever, acompanhar ele, o que aqui ele vem postando. Liga aí o microfone. Todos os dias ele posta uma mensagem bem legal de manhã quando vai trabalhar, com o sol nascendo assim na beira-mar. E aquelas mensagens eu tenho certeza que não é impactante somente para mim, é impactante para muitas pessoas. Porque às vezes a gente fala, pô, para de mandar besteira. Só que é como uma palavra que eu ouvi hoje aqui no Instagram do pastor falando. Às vezes tá pro culto, tipo, que culto merda do caramba. Só que o culto não foi merda e nunca vai ser merda. A palavra de Deus daquele dia foi direcionada para algumas pessoas e não foi para você. Você só tinha que estar lá para ouvir e saber que não tá ali para você ser servido. Você foi ali para servir, para cultuar. Às vezes os cultos foi muito fraco. Mas não. Mas a mensagem que tu gravou hoje, talvez não vai ser para João Henrique. Hoje. Não vai ser para João Henrique hoje, mas assisti todinha. Sei lá, 30 segundos. Mas com a vivência de outros dias, eu vou lembrar da tua mensagem. Eu sei, caramba. Veja, o mar não é para você, o mar é perigoso. Talvez ele não queria dizer que o mar era ruim. O mar não era ruim, o mar trazia sustento para vocês. Mas ele não queria que você tivesse a mesma vivência que ele teve, a experiência que ele teve. E essas foram as palavras que ele encontrou para dizer a você que você precisaria crescer na vida. Então, tenho certeza que aonde o teu pai e a tua mãe estiver, que já vou pegar outro assunto, onde eles estiverem, eles estão muito orgulhosos do que você tem feito, da pessoa que você é. Que eu até lembrei, fui falando aqui e lembrei daquele dia do abraço que você fez. Foi uma experiência incrível. E até aquele momento eu não tinha perdido minha mãe. Foi muito antes de eu perder ela. Mas você disse, você pegou o microfone assim, o carro andando, e a gente saia entregando a rosa, dando um abraço nas pessoas. E você disse, você já abraçou seu pai hoje? Já abraçou sua mãe hoje? Eu me arrepio porque você disse isso e você falou, eu gostaria muito de dar um abraço no meu pai, mas eu não tenho meu pai. E tem pessoas que têm pai e são órfãos de pai vivo. Porque o pai não liga. Porque o pai não manda uma mensagem, não faz uma questão de ir lá, dar um abraço, um feliz dia das crianças. Não é criança mais não, já é cara velho, tem cabelo naquele lugar. Mas ele é o teu filho. Independente se ele quer ver você ou não, se você mandar, porque aqui a gente não tem mais. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, não era dessa forma intencional. Minha mãe deixava não sei se você chegou a ver na minha casa lá na época, deixava colado na geladeira, tem almoço, tem não sei o que, e R$2 para comprar pão para noite. E disso eu comecei a colocar post-its aqui dentro de casa. E amo, porque quando eu estivesse dando aula, que ela chegasse, ela ia ver a mensagem lá para ela e aquilo ali seria bom, porque eu tinha um dia de cansaço. Te amo aqui, te amo ali, na porta do quarto, escrito no banheiro.
E essas coisinhas pequenas vai fazendo diferença na vida do outro. Uma mensagem que você manda agora para uma pessoa, quando eu estava com muito tempo trabalhando na academia, todo dia eu tirava meia hora para mandar mensagens para pessoas que eu não falo há muito tempo assim. Está lá na minha agenda. Tudo bom? Eu saudade de você. Talvez você não esteja nem com saudade, mas você está fazendo aquilo ali e está alimentando a esperança, levantando o ânimo das pessoas que você não vê há muito tempo. Então, foi massa aquele do abraço, né? Dia do Abraço, o Manual do Abraço é um livro que eu li. Foi muito legal e acredito que momentos como esse precisam acontecer mais vezes. Não chore não. A Bíblia nos diz que lançar o teu pão sobre as águas. O versículo fala isso, que um dia propício tu vais pegar, tu vai se encontrar, tu vai receber, tu vai buscar, tu sabe onde ele está. Então é muito bom estar plantando essa sementinha do bem no coração das pessoas. Eu tinha um veículo, um carro, que eu vendi esse carro, mas tem atrás assim: você já orou pelo seu filho hoje? Uma palavra maravilhosa. Eu todos os dias oro pelos meus filhos. E você, pai, vocês pais, ora pelos seus filhos, apresenta seus filhos a Deus. A gente está vendo essa violência exacerbada no Recife, na verdade no mundo inteiro, e cada dia se aproximando da gente. É um amigo nosso que foi assassinado, é um vizinho que foi assassinado, é uma pessoa que foi assassinada, é uma pessoa que foi violentada. E a gente, infelizmente ou felizmente, você que vai classificar como você quiser, nós dependemos de Deus para tudo. Ah, mas é porque ele é religioso. Não. A Bíblia diz que Jesus, ele não é religião. Jesus não é religião. E nós devemos sim se aproximar de Deus. Nós precisamos. Ele é Deus de todo jeito. Se você quiser ou não, ele é Deus. Ele é Deus. E quando você falou isso, que eu falei para meus alunos, as mães dos garotos, algumas vai levar os garotos para eu fazer o treino com eles. E no dia das mães, a gente fomos lá, as mães e os pais estavam lá, a gente correu para junto dos pais e começou a cantar parabéns para eles. E algumas se emocionaram. E pedi agora para todos abraçar as suas mães e dizer que eu queria muito ter minha mãe, mas eu não posso abraçar minha mãe. Mãe é coisa preciosa, que é para botar no sofá bem fofinho e todo dia ela junto dela, dar um cheiro, dar um abraço e dizer que a ama todos os dias. Eu queria muito beijar minha mãe, mas eu não tenho mais minha mãe, eu não tenho meu pai. Eu tenho só meu Pai Celestial por mim, meus filhos que falam comigo, que gostam de mim, meus netos e as pessoas que me amam de verdade, que Deus sabe quem são. Feliz por estar aqui, feliz de estar aqui participando com o João Henrique. Sim, aí lá atrás eu estava tocando, mas os assuntos são tão bons que a gente vai se envolvendo e aí viu o que eu vou falar. Mas vê que passou já um tempinho e a gente tem muito assunto, vai passar a tarde toda aqui. E você queria fazer negócio de 10 minutos, uma conversa de 10 minutos, 10 minutos de conversa, meu irmão. Não tem graça não. Então, lá atrás, quando eu falei que passei fome lá atrás, mas teve também fome de necessidade de vestes. Eu tinha um short que a minha madrinha Fátima, que está em São Paulo, ela trabalhou numa confecção, ela me deu um short vermelho. E esse short era de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, de manhã, de tarde, de noite. Não tinha cueca, era só o short, não tinha camisa. Entendeu? Era só lá, tomava banho, não usava sabonete porque não tinha sabonete, jogava água no corpo e esfregava para tirar o grude com um caco de telha, tirando o grude do corpo. Se lavava sem sabonete, não escovava os dentes, não cortava as unhas, vivia mas não tinha sandália. Mas agora apareceu o Exército Brasileiro na minha vida. O Exército Brasileiro, que foi meu pai, minha mãe, que dois matutinhos. Tinha lá o conhecimento deles, tudo bem que eu agradeço muito a Deus. Mas eu queria seguir do meu jeito.
de seguir os passos da comunidade que oferece à juventude hoje a violência, a criminalidade. Mas eu queria daquele jeito também. Mas quando eu chego no Exército Brasileiro, que queria fazer do meu jeito, pernoite. Queria fazer do meu jeito, detimento. Queria fazer do meu jeito, xadrez. Queria fazer do meu jeito, ele disse, se você vacilar mais uma vez, a gente vai excluir você. E dizia que ia excluir com as letras vermelhas na nossa reservista. Que essa letra vermelha não pegava emprego em lugar nenhum. Isso me causou medo. E ficasse preso no Exército, foi? Fiquei preso no Exército Brasileiro, porque eu aprendi também que o soldado, para ser um militar muito bom no Exército Brasileiro, tem que ser punido. Esse soldado que não foi para o mato, que não foi para o Siminique, não foi para o acampamento, que não pegou um pernoite, não pegou um detimento, não pegou uma cadeia, ele não é soldado não, mano. Entendeu? Então, isso é engraçado, que é um pensamento que não é só teu, né? É um pensamento de diversas pessoas da tua faixa etária. Ah, mas eu sou praça distinto, eu nunca peguei uma punição. Eu disse, amigo, o cara que não foi pro mato porque estava doente. Ele disse, irmão, você não foi para um acampamento, você não deu tiro, você não fez um acampamento, você não ralou nas cordas, você não foi pro rio, você não passou noite tomando pernilongo, muriçoca no corpo, você não dormiu molhado, você não passou noite acordado, você não tirou plantão no mato, então você não é soldado, você não pegou experiência de mato. Você tirou plantão do armadinho na unidade militar, tudo bem, mas lá no mato, a gente tirou plantão lá no mato com armamento pesado, com fuzil, dá uma arma de grosso calibre, porque um fuzil 762 dá um menino de menor idade, quase atingindo 18 anos, que não atingiu nem 18 anos ainda. 17 anos e 8 meses, 17 anos e 11 meses, completando 18 e já pegar um fuzil, uma arma potentíssima, que você vai dar um tiro no alvo, você trinca os dentes, fecha o olho e aperta um estrondo, parece que vai acabar o mundo. Então a gente pegou aquela experiência no Exército Brasileiro e ele ali me ensinou a ter respeito, respeitar as pessoas e ter assim, disciplina para falar com advogado, com delegado, com tenente, com coronel, com juiz, com general. Me deu essa liberdade, a liberdade mesmo de estar falando assim, de homem para homem. Porque eu do plantão, eu aprendi que eu de plantão, eu com aquele fuzil na mão, eles tinham que passar por mim e eles que batiam, eu poderia bater continência para ele, que era tomando posição de sentido. Mas ele prestava continência para mim. Eles se apresentavam e eu sou superior a eles. Eu no plantão, eu de frente no portão principal, eles paravam e tinham que falar comigo. Porque eu não estava de graça para nenhum deles. Eu aprendi muito isso e eu tinha ele, eu de plantão, eu e ele, dois homens. E ele me respeitava porque eu estava com o fuzil na mão, 762, uma arma muito potente. E eu comecei a direcionar minha palavra até hoje com os policiais, com meus amigos, de homem para homem. Eu tinha sempre tive respeito pelas autoridades, eclesiásticas também, mas eu sempre respeitei as pessoas e gosto de respeito. Na tua opinião, é uma pergunta bem polêmica. Se você não quiser responder, mas acho que você vai. Você acha que de certa forma é um certo preconceito, não? Por exemplo, um exemplo, vou pegar nos formamos agora. Eu vou trabalhar, sei lá, na orla de Boa Viagem, e fui escalado para trabalhar na orla de Boa Viagem ali, com os turistas e não sei o que, a turma correndo na orla, fico ali paradinho, não tem tanta ocorrência, eu acho. E aí tu é colocado para trabalhar dentro da comunidade, onde tem geralmente briga de casal, tráfico de drogas, e tu tem que estar trocando um tiro ali, entrando em beco, saindo em beco, e de certa forma eu acho que é mais perigoso. Tu não acha que não estou falando da polícia em si, estou falando também do meio militar, que eles que discriminam as pessoas que escolhem trabalhar nessa região, que não querem, porque eu acredito que muitas pessoas entram na polícia também, não é por causa do dom que eles querem combater, não sei o que, são pessoas que entram pela estabilidade, e ali dentro, vivendo com outras pessoas, terminam se desenvolvendo para isso. Mas tem pessoas que querem entre aspas, a minha palavra não deveria ser essa, mas a molezinha de estar num lugar que é mais tranquilo do que num lugar mais pesado. Eu não acho que é um certo preconceito, não? Certo, vou melhorar. A gente estudou educação física, certo? Tem a chance, porque muitas pessoas não querem dar aula de ginástica. Pelo preconceito, que acho que é uma coisa esse também era meu preconceito antes de conhecer a ginástica a fundo, como é que era. É coisa de gay,
E aí quando eu fui, eu vi que não era aquilo que eu via. Porque os os maus profissionais mostravam uma coisa para mim que não era. E aí só depois de fazer um curso, o curso foi iniciação à ginástica, e depois desse curso realmente eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer. Não era o que eu via. Por quê? Por causa dos mais profissionais, não tinha nada a ver com opção sexual. Era porque as pessoas deturpavam aquela área ali, fazendo aquilo. Então o que eu quero dizer, escolher um trabalho que não é, não quero ir para a praça, quero ficar no escritório, quero ficar dentro de uma delegacia. Como você falou, tem que ir para o mato, tem que levar picado, tem que ser preso. E se o cara não passar por isso? Ele é um oficial, um soldado ruim? Na formação na escola, na verdade, num curso, no período básico, também na escola militar, da Polícia Militar, eles tem um curso e tem notas. E eles se desenvolvem, e muitos deles altamente desenvolvidos, eles são direcionados ou indicados para alguns cursos da polícia para especializadas. Por exemplo, o BEP, o BOP, e não sei se existe ainda esqueci a outra sigla. CIOI. CIOI, daqui de Pernambuco. Eu não sei se existe ainda o CIOI. Mas esses grupos especializados, arrocantes especializadas, não é qualquer pessoa que vai ter esses batalhões especializados. São as elites, são os melhores. E esses que se destacam que são os que se destacam de fato na escola, na formação. Mas aqueles que querem ir para a escola, para frente de escola, todos são preparados, todos policiais. É tipo isso que eu estou falando. Ficar na escola. Todos são policiais. Mas tem um mais preparado que esse merece estar no batalhão. Tem lá Ismael, da minha comunidade. Tem Gago, também é o Nonato da minha comunidade. Tem meu amigo Paixão. Tem a Batista do CIOI. Muitos meninos bons que eu conheci todos. E trabalhei com ele. Tem Rio também, que foi do CIOI, que foi da Força Militar Nacional. E meninos bons da polícia, meninos preparados, a cabeça boa, muito tranquilo, mas operacionais, sabe no momento certo de se portar e conduzir uma ação. E com esse pessoal, esses grupos que eu citei aqui, eu sei que todos eles são bons. Se botar na frente da escola, ele tira um plantão maravilhoso. Se botar ele para o combate ao crime, no ponto mais pesado do Recife, em qualquer lugar, como a Força Nacional, também eles vão. Entendeu? Eu trabalhei próximo com esse pessoal e eu tenho a propriedade e conheço todos eles. Eles são preparados e a gente, assim, na época fomos todos militares. Eu fui militar do Exército e Nonato na época do Exército também, do outro batalhão, do Belog, e eu do DSUP no Cabana. E eu conheço muita gente boa, preparada, mas também conheço muitas pessoas que não são operacionais, porém são cidadãos. E tem cidadãos e profissionais, e são operacionais também. Enfim. Mas eu não acho discriminação por estar de escolher, porque tem que ser para toda a obra. Eu trabalhei com segurança com alguns empresários aqui em Pernambuco também, e tinha um que queria aqui um segurança pitbull. E quando viesse alguém assediar, pedir um autógrafo, alguma coisa do tipo, empurrasse, botasse a mão na cara, empurrasse para lá, e puxasse a pistola e não deixasse encostar nele. Mas tinha outro que era bem categórico, não pode deixar ele vir, tudo bem, e riquíssimo também. Talvez até mais que o outro, e deixava a gente, mas todos nós preparados, que a gente fez uns cursos de segurança pessoal, e a gente conduzia muito bem com esses executivos. Tem que saber se comportar, tem que ser preparado. É feito um policial federal que não é tamanho, é ser preparado. Hoje a consulada americana, na época Yusha Pitt, ela vinha com 3 seguranças, 3 raquíticozinhos, todos preparados, todos maravilhosamente, a cabeça boa e preparada no momento certo de agir, bem magrinhos. Não é tamanho que vai assustar as pessoas, e sim a disciplina do indivíduo, o conhecimento do indivíduo. Essa tua experiência da segurança agregou em que para essa tua trajetória com a educação física, no teu ponto de vista? Desde o Exército Brasileiro eu aprendi, e eu vim quebrar esse paradigma com a educação física,
que o sargento da Rosa, um gaúcho, muito Caxias, ele me ensinava que no posto, na guarda, ele não tinha que estar sorrindo. Você não vê militar em canto nenhum sorrir. O policial ou o soldado, o militar, ele tem que estar sério, para as pessoas sentirem firmeza em você, se sentir intimidado por você. E eu levei isso para a vida. E em alguns momentos hoje ainda me comporto como tal. Pelo menos uma expressão feia, assim, de um rosto fechado que eu tenho, intimida algumas pessoas. Mas na faculdade eu aprendi a sorrir. E o sorriso, eu aprendi também que o sorriso ele abre as portas. O sorriso ele abre os caminhos. Ele facilita a tua vida. Não adianta você estar com a cara feia. Não adianta. Já pensou? Tem algumas pessoas na igreja que botam um terno e que se acham bonitão, um terno caro e dá até complementar o outro, dá na medida, apertar a mão assim, ó. Tudo bem, meu amigo? A paz do Senhor. Com muita firmeza, parecendo um pombo. Eu estufa o peito assim, ó. Pode ver um pombo quando tá andando assim, todo assim, ó. Aquele peito estufado, a paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? A simplicidade de usar um terno caro, barato, mas é João Henrique que está usando, é Luizinho que está usando. É o conteúdo que está dentro daquele terno. Quem é Luizinho? Quem é João Henrique? Quem são as pessoas que gostam de João Henrique? Quem é a referência que é João Henrique? Quem é a referência que é o professor Luizinho? Quem são as pessoas que estão no entorno do Luizinho? Quem são os alunos do Luizinho? O que o Luizinho passa para eles? Quem são os filhos de Luizinho? Certa vez alguém falava para uma amiga minha que eu batia na minha ex-esposa, que eu deixava ela dentro de casa fechada. Isso me machuca quando alguém fala isso. Eu disse, vai na minha rua, pergunta aos meus vizinhos, pergunta aos meus filhos. Ele não ia ser contra a mãe dele em favor a mim. Ele vai falar a verdade. E meus filhos falaram que nunca aconteceu isso. Então, hoje eu convivo, mas as pessoas, algumas gostam e outras não gostam. O brilho que João Henrique tem. Hoje João Henrique não tem mais pai, não tem... Tem pai? Tem pai. Tem pai, mas não tem mais a mãe dele. A mãe que sempre zelou por ele, que sempre deu carinho, sempre orientou, educou. Hoje ela, infelizmente, não tem mais a mãe dele. Mas ele queria muito que a mãe dele estivesse com ele. E eu também queria. Eu tive o prazer de conhecer aquela senhora. Né? E fora as acusações que o inimigo ele quer sempre que ele vê a gente de cabisbaixo. Já basta o que a gente sofre no dia a dia, do preconceito. Essa coisinha aqui, a gente entra nos lugares com ponto negativo. Não sei se você entende isso que eu estou falando. Sim, entendo. Entra com ponto negativo nos lugares que pensam que nós não temos condição, que porque você é profissional de educação física, eu sou um ser humano igual qualquer um, respeito as pessoas e gosto também de ser respeitado como tal, entendeu? Não vivo puxando o saco de ninguém, não vivo cobrando nada de ninguém. Eu quero viver minha vida, eu quero viver feliz, eu quero viver amando, eu quero amar as pessoas, eu quero amar Deus, eu quero amar Deus acima de todas as coisas, eu quero curtir minha vida com meus netos, com meus filhos, com meus amigos, eu quero viver a vida, que ela é maravilhosa, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Luizinho, nos próximos 4 anos, quando fizer 60 anos, Luizinho, o que você projeta daqui para 4 anos com a educação física? Quais são seus pensamentos? Tem meta para o futuro? Não tem? Luizinho tem metas, Luizinho tem sonhos. Olha o que tem escrito ali perto da televisão. Eu sei que Deus está cuidando de cada detalhe. Eu creio nisso. E Luizinho daqui para frente, Luizinho vem se cuidando. Esse ano foi o ano que ele mais procurou o médico. Luizinho com 56 anos. Foi o ano que ele mais procurou o médico. Foi o ano que ele foi para procurei um nutricionista. Daqui a alguns minutos, 2 horas, eu vou para uma psicoterapia. Estou sendo orientado por um psicólogo, porque todos nós precisamos disso. Procurei um urologista, procurei um cardiologista, porque chegou o momento de se cuidar. E pode ter certeza que você vai, se Deus permitir, você vai ver esse seu amigo por muitos tempos e bem melhor do que hoje. Eu estou treinando musculação. Eu estou treinando musculação. Eu estou passando meus treinos. Eu estou aplicando minhas habilidades em mim, acreditando no meu potencial. Acreditando no meu potencial. E eu estou vendo um resultado muito positivo.
eu estou sorrindo mais, estou dormindo menos, coisa que é o meu defeito. E outra coisa que eu tenho que falar, eu sou normal igual qualquer pessoa. O mês passado eu comi 1 quilo de açúcar, que é terrível, é um vício. Só no café da manhã eu boto uma colherzinha e um pouquinho de açúcar e tomo, mas não é só açúcar. Tem um pãozinho, tem a bolachinha, tem a pizza e outras coisas, o macarrão e outras coisas que não só isso que nos complica. Mas a gente está mudando, a gente está no momento de consciência. Momento de consciência, e a gente vai eliminar esse quilo de açúcar, botar para meio e depois ter esse meio e zerar possivelmente esse açúcar. Nesse assunto ainda, tu acha que essa dificuldade de mudar os hábitos alimentares é porque teve uma infância barra juventude muito escassa de alimento e quando vê comida depois de grande quer botar para quebrar, comer tudo que vê pela frente? Com toda certeza. Hoje eu tenho não só a comida. Eu sinto muito isso na minha vida. Não só a comida, mas também minhas roupas. Eu não tinha tênis. Hoje eu tenho 7 pares de tênis, entre tênis e sapato. Eu tenho entre 7 e 8, porque eu não tinha. Eu buscava ali onde o prédio do JCPM, ali tinha um lixão, e eu procurava tênis ali, era época festiva, eu encontrava sapato usado, velho, e eu chegava na minha casa, lavava ele, pintava com tinta de tecido, alguns de tecido, e botava alguns detalhes, recortava uma estrelinha se tivesse numa caixa, eu recortava, e botava de lado e pegava uma tinta diferente da que eu pintei o sapato, fazia umas estrelas no sapato, fazia que o sapato era novo e ficava aparentemente novo. Eu sempre fui bem talentoso para isso. E assim, o mar lá no Pina, o mar sobe e pega carteira, roupa das pessoas e leva para o mar. Então eu ia no final da tarde, quando a maré estava baixa, para procurar roupa para mim, porque ele levava e pegava roupa, achava as coisas, levava para casa, lavava para usar aquelas roupas. Entende? Eu não esqueço isso. E essas são minhas raízes. São minhas raízes. Pedia pão nas casas dos outros, pedia comida. Entendeu? Tem alguma coisa na tua vida que tu se arrepende de ter feito e alguma que tu se arrepende de não ter feito? Uma que eu me arrependo de ter feito foi de juntar com alguns amigos. Lá na Biribira, meu pai separado. Vocês que são pais, vocês não têm noção o que é uma separação. E muitas vezes o pai, sem noção, ele fica dizendo que a culpa é da mãe. E a mãe diz que a culpa é do pai. E a criança sofrendo essa alienação parental. Ela fica no centro recebendo essa carga negativa, de um lado e de outro, isso afetando a cabeça da criança, isso afetando o crescimento da criança, o desenvolvimento da criança. E os pais, por sua vez, sem sabedoria, começam agora a machucar a criança. E às vezes bota na justiça para tomar o filho, tomar a guarda do filho. E o pai, que não tem muitas vezes a condição de dar aquele carinho, aquele afeto à criança, toma o filho da mãe e deixa o filho nas margens. E sem criar, sem dar carinho, sem dar atenção. E às vezes o garoto cai no mundo do crime. Isso eu tenho muito na minha comunidade. Quando eu vou escrever alguns atletas em alguns torneios de futebol, eu vejo muitas identidades sem pais. Isso me machuca muito. Aí dá só o nome da mãe. Isso me machuca muito e eles sofrem com isso. As crianças, quem é seu pai? Qual é o nome do seu pai? Ah, meu pai é fulano. Será que é fulano? Será que a mãe disse que era fulano? Será que fulano merece ter essa identidade? O nome dele na minha identidade? Então isso machuca a criança quando ela não tem pai. E se tem, a mãe não quer botar, por algum motivo, não quer botar o nome do pai na identidade. Então machuca muito a criança. Enfim. E é isso. Aí tu se arrepende disso? De quê? Eu não entendi. Eu fugi um pouco também da Foi. Do que tu se arrepende de ter feito e não ter feito? Ah, tá. Me lembrei. Eu me juntei com alguns garotos da comunidade da separação. Falei da separação. E minha mãe tomava conta da gente, mas minha mãe chegava cansada de trabalhar no hotel, ganhava um salário do comércio, para cuidar de 4 filhos, dar alimento a 4 filhos, com ela 5, e pagando aluguel, pagando água, luz, e era complicado a vida da gente. E eu então me juntei com as pessoas na Ibiribeira, e a gente foi fazer coisa errada. Tipo, tinha uma sorveteria, e tinha um combogó, e tinha uma freezer cheia de sorvete, e a gente abriu essa freezer por um buraquinho do tijolo, que era um combogó, e abrimos
e tiramos sorvete. E eu, como queria ser o melhor desse grupo, foi o primeiro sorvete, foi eu que peguei. Então esse foi o erro da minha vida, essa foi a decepção que eu dei à minha mãe. E a polícia passou para lá, mas a polícia não vai chegar logo e assustando todo mundo. Ela foi lá na frente, na Antônio Falcão, e voltou bem devagarzinho. Aí quando voltou, pegou todo mundo com a mão na botija. Pegou todo mundo com a mão na botija, e só eu que me saí dessa. A polícia pegou todo mundo, quem estava com sorvete entrou logo na viatura. E eu corri para um determinado lugar, um policial correu atrás de mim para me pegar, não conseguiu me pegar. Acho que eu tinha uns 15 anos na época. E a polícia foi na minha casa, minha mãe é evangélica. Isso foi um constrangimento muito grande para minha mãe. E coisa dura para mim foi no outro dia que eu fui para lá almoçar e ela disse: eu não quero você aqui, vá para casa do seu pai. E porque eu machuquei muito minha mãe. Chegou lá, a polícia batendo na minha porta, perguntando por mim, e eu não estava lá. E ele tá aí. A minha mãe disse: pode entrar. Os teus amigos. Os meus amigos. Ele tá aí. Não sei se entrou, que eu não sei, não lembro. Não estava lá. E isso causou um trauma na minha mãe, porque uma mulher evangélica, uma mulher cristã, querendo criar o filho como cidadão, como pessoas do bem, que somos, uma família boa, uma família de pessoas assim humildes, escurinhos, mas tudo gente boa. E ela foi minha guerreira, minha mãe foi meu exemplo, de passar necessidade, dar comida pra gente, como a sua também. E isso foi a decepção da minha vida, foi decepcionar minha mãe. Foi esse momento aí, mas isso foi o único defeito da minha vida. Me arrependi muito, Deus sabe disso. Mas coisas que eu podia fazer e não fiz, foi ser um pai mais presente dos meus filhos. Porque eu pensava muito em dinheiro, de dar o bem-estar, de comprar um TV, que na minha época, lá em 2000, comprar um TV de LCD, uma TV de plasma, era para quem tinha condição de comprar. Uma televisão desse aí, eu comprava meu TV, era muito bonito, eu botei cerâmica na minha casa toda, eu comprei ar-condicionado, eu comprei micro-ondas, eu comprei o melhor fogão que tinha, a melhor geladeira que tinha para minha casa, tava o bem-estar, meus filhos em escola particular, não faltava nada dentro da minha casa, não faltava alimento na minha casa, mas faltava o carinho, faltava a atenção na minha casa. A minha ex-esposa, ela sabe muito bem disso, um dos defeitos meus era esse. Eu era cidadão como todo homem, tinha as brigas de casais também como todo homem, mas sempre a respeitei, principalmente nos últimos 22 anos. Nos últimos 22 anos foi um respeito maravilhoso com a minha ex-esposa, de respeitá-la, de não trair com ninguém, porque eu tive a consciência de estar aprendendo na igreja o respeito, porque eu fazia assim, se eu traísse ela, eu tinha na minha cabeça, eu estava traindo meu Deus, eu estava traindo meus filhos, e não prosperava. E nesse período que eu comecei a frequentar a igreja com mais convicção, eu vi as coisas mudarem na minha casa. Eu via meu filho tá louvando ao Senhor, meus filhos indo para a igreja, meus filhos louvando ao Senhor, minha esposa no coral, no conjunto, na comissão. Mas depois, por consequências dos meus atos, que não foram erros de prostituição, e a gente separou. Isso me machucou. Você lembra desse episódio, dessa época aí, que foi um dos momentos piores da minha vida. Foi lá na faculdade, né? Tava lá a faculdade bem triste. Muito triste, muita gente me ajudou. Até os meus filhos, eu tinha arma de fogo em casa, eu era segurança no colégio desse, tinha arma de fogo em casa, pensava bobagem, pensei em fazer besteira, mas sempre tinha um refúgio. Eu mesmo apontava a Bíblia que estava assim no canto, vai ali, né, a Bíblia, vai orar, vai louvar. E eu estava sem noção, apontava para ali, depois ia para lá, pegava a harpa, e o hino 93, ou 83, sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Hino maravilhoso, que até hoje eu canto ele nos pontos de pregação. Estou na rua, falo um pouquinho dele, falo o porquê eu canto esse louvor, e ele foi uma das inspirações para eu continuar vivendo a minha vida. Eu pensei até ia ser uma coisa triste, que eu pensava até em tirar minha vida na época. Olha a frase, tá lá na televisão. Eu sei que Deus está cuidando de cada detalhe.
Jesus, ó, tá aqui, ó, jogando videogame, tá no controle. Eita, Luizinho, que conversa boa, cara. Eu sei que a gente iria conversar aqui por a tarde inteira aí. E a gente não tem a tarde inteira para estar conversando hoje, pelo menos hoje, mas quem sabe a gente possa conversar novamente e trazer Fabrício para conversar nós três, né? Em breve. Trazer Fabrício aí, a gente conversar, contar a história dele, você também fazer as suas perguntas e tal. Ter esse bate-papo leve, agradável, gostoso, falando sobre carreira, sobre a vida, falando sobre dia a dia, sobre projetos futuros. Hoje, Te agradeço por ter vindo aí, né? Compartilhar desse momento. Falou das suas inspirações, para onde você quer chegar, do profissional que te fez iniciar na faculdade. Caramba, muito bom. E é muito legal você ter esse reconhecimento dessas pessoas e da onde você veio. Você contou a sua história, né, com a sua fome e tal. As histórias aí eu já conhecia, mas as pessoas que estão ouvindo agora talvez não soubesse, talvez quem assista, que ele conheça, já conheça, mas veja de uma ótica diferente agora. Então é bom a gente saber o que tem por trás, lá ele, do profissional assim, porque às vezes a gente encontra o profissional ali na academia, um projeto social sorrindo, mas não sabe o que aquela pessoa está passando para estar ali, porque é um ser humano como qualquer outro, tem dificuldades, tem contas a pagar, às vezes o aluno atrasa, às vezes o aluno passa escondido e tal, e você com o projeto social, você deixa aberto para quem quiser contribuir, né? Não é um negócio obrigado, mas que você precisa muito da ajuda do próximo para continuar fazendo. Eu aproveito esse momento para lhe parabenizar, né? Várias vezes eu já tentei lhe desestimular para você parar com o projeto. Você sabe disso, Luizinho. Tá perdendo teu tempo mesmo. A gente tem que focar nas pessoas que querem. Mas é muito, não vou dizer fácil para quem fala isso. É muito fácil falar, dizer, irmão, para. Difícil é você ver o cara ali perdendo entre aspas, perdendo o final de semana, perdendo a vida dele, de tanto trabalhar, tanto se dedicar e talvez não esteja tendo um retorno naquele momento. Mas eu escutei uma palavra e eu escrevi na academia esses dias, que lá tem um quadro, frase da semana, que é assim: sucesso não é o que você colhe, sucesso é o que você planta. Você começou a plantar o seu sucesso lá nos anos 90 e veja o que você plantou todos esses anos e o que você colheu. Talvez hoje você não fosse um Luizinho, esse que vos fala, esse cara conhecido, esse cara que leva a receita de bolo, que leva motivação, que já presenciou várias pessoas se formando, construindo família e trazendo os filhos para um projeto da onde ele está aí. Embora tenha perdido diversas crianças, adolescentes aí por ter feito escolhas erradas, mas a gente não tem como criticar ou nem julgar, porque não faz parte da gente julgar, né? Porque essas pessoas escolheram, cada um tem o seu livre-arbítrio de escolher o que quiser, mas ainda assim você permanece firme no seu propósito ali. Começou com a família fazendo um futebol, então veja que o negócio não começou entre amigos, começou entre família, e é onde as famílias trazem seus filhos, os seus bens mais preciosos, para colocar na mão de uma pessoa, para cuidar ali, para orientar. Às vezes quer tirar um pouquinho a carga, né, das costas, porque o menino fica em casa gritando, quer fazer algum exercício para gastar energia, e leva lá para Luizinho, e Luizinho vem e fala de Deus, fala que é importante abraçar a mãe, abraçar o pai, mas Luizinho também precisa de ser cuidado, né? Porque a gente cuida, eu escutei isso na igreja lá que eu participava. Às vezes a gente cuida muito do outro e não é cuidado, e a gente precisa ter esse tempo. É por isso que eu lhe chamei pra gente ir pra cachoeira, ter um momento lá de descontração, um momento com Deus. Tá? Eu tava assistindo aqui hoje, eu sigo o canal do Renato Cariano, e aí o Júlio Balestrin levou um outro influencer pra casa daquele Richard, que é o biólogo, filho dos bichos e tal. E aí Richard colocou
uma aranha para andar no braço do influencer. Ele nunca tinha tido contato com uma aranha, nunca tinha visto uma aranha pessoalmente. E botou uma cobra para dar uma mordida no braço dele. Essa experiência. Então veja que experiência do caramba. Eu não queria ter essa experiência, né? Mas só em ter em contato ali com os bichos e tal, foi bem legal. Então eu quero trazer para esse momento aqui final da nossa conversa os parabéns, né? Parabéns pela formatura. Eu acho que eu nunca falei isso a você. Parabéns pela formatura. Vez ou outra você vem trazendo as fotos lá de trás da formatura, mas eu sei que essas fotos trazem momentos maravilhosos para você. Eu não quis fazer formatura, minha mãe era doida para ter uma formatura, para ver, mas eu não quis. Eu queria ter uma viagem bem legal e eu fiz várias. E através da educação física abriu várias portas. Tenho certeza que você falou sobre isso. Parabéns pelo que você vem fazendo, pelo que você vem construindo, pelo pai, avô, empreendedor que você é, da loja agora, né, a loja de roupa. Então, eu tenho certeza que as pessoas que vão lá não levam somente a roupa, levam um pouquinho da sua energia, da sua carisma, da sua autoestima. E isso faz muita diferença no dia a dia delas. Para a gente finalizar aí, deixa a tua mensagem, que você já passou várias mensagens aí. Eu tenho certeza que vai mexer com muitas pessoas. Muitas pessoas vão ter essa empatia, vai criar essa empatia contigo, porque viveram algo parecido, talvez até próximo do que você viveu. E deixar a mensagem do professor Luizinho. Então, João Henrique, então, pessoal, eu fico feliz. Ia ser um prazer de ter João Henrique do meu lado, sempre me motivando, sempre aparece nos momentos oportunos, nos momentos de dificuldade da gente. A gente precisa estar mais próximo um do outro. Prazer de estar com vocês, passando um pouquinho de experiência, que tem 56 anos, é uma vivência, é uma vida, é um pouquinho de experiência. Agradeço a Deus por estar nesse momento aqui. Agradeço o pessoal da minha igreja, do meu presbítero Elias, do meu pastor Rivaldir Avelino, do pastor Ailton José Alves, de acreditar na gente, meus amigos, meus irmãos da igreja, meus irmãos de sangue, meus alunos, e dizer que é um prazer estar sempre passando conhecimento, as informações, trocando ideias, aprendendo com todos. Eu falei no início aqui que somos eternos aprendizes. Em alguns vídeos eu falo isso. Mas fomos resgatar a história lá do passado. Tem muita coisa ainda. Vai chegar um momento de eu pensar e dizer, poxa, eu acho que eu não deveria falar isso. Não deveria falar isso e ter falado isso aqui. Mas fui bem espontâneo. O João Henrique me deixou muito à vontade. Uma experiência que tem de passar uma mensagem boa pra gente, deixar a gente tranquilo, e nos dar a liberdade também de se expressar, de ter o carinho conosco, de ter uma atenção conosco, de nos entender, de nos orientar, de trocar conhecimento. É um garoto que tem 32 anos? 34 anos, conheci esse garoto com 23 anos. Como eu falei lá no início, eu chamava ele de meu filho. E hoje é um garotão que me cobra as coisas, mas eu agora aprendi também a cobrar dele, que me deu alguns pontos negativos. E a gente troca conhecimentos. Ninguém é o dono do saber, nós sabemos disso. Ele me orienta, eu oriento ele. Hoje a gente está num patamar quase igual. Ele tem um conhecimento a mais que o meu, mas hoje a gente está se igualando. Ele está acima ainda, mas eu estou chegando lá. Estou tentando chegar lá para aprender um pouco com esse cara. Nada disso. Estou acima nada. Esse cara faz cada vídeo que eu fico em casa encantado com os vídeos, as colocações dele perfeitas, a dicção dele, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele trata as pessoas. É estudar, é ler. E aproveitando essa oportunidade também, agradecer a Gustavo, meu neto. É um garoto que eu amo muito. Me motiva. E
leitura, desde 7 anos de idade que ele lê. É uma coisa simples que eu arrependi que eu tinha uma biblioteca, tinha 10 anos de livro, centenas de livros na minha ONG. Comecei a ler pelo menos 14 livros, nunca terminei um livro, deixo pela metade, muitos livros bons, muitos livros que eu achava que era bom. Não sei quantos tons de cinza, que era muito comentado. 50 tons de cinza. Eu fui tentar ler esse livro, não achei legal, deixei pra lá. O Alquimista, fui tentar de não sei o que, Coelho. Paulo Coelho, tentei ler também, mas não gostei, joguei pra lá. Monteiro Lobato, algumas literaturas, tentei, não entrou. E hoje Gustavo, em um dia, esse menor leu 3 livros paradidáticos. E Carol Bradley chama Gustavo e dá 6 livros paradidáticos a Gustavo e um livro dessa largura de Hanna-Barbera, falando da Disney. E Gustavo está lendo esse livro. E aproveitando essa oportunidade, agradecer a Luiz Henrique, meu filho, que tem que ser me motivado, me incentivar, dizer: papai, em alguns momentos, papai, o senhor sabe de onde o senhor veio, o senhor sabe até onde o senhor chegou, o senhor sabe quem é o professor Luizinho, o nome, a estrada que o senhor percorreu para chegar onde você chegou. E Gustavo, eu falei também de Luiz, de Flávio. Flávio é uma amizade, graças a Deus, temos uma amizade muito boa. E ele está me tratando com muito respeito, sempre me tratou, mas hoje nós somos mais amigos. Está tratando de filho para filho, de irmão para irmão, de pai para filho, com respeito, me orientando. E eu preciso muito dessa aproximação com eles. E Guilherme, bebezinho lindo, que tem me orientado também, mesmo bebezinho, mas ele quando olha para manda, aponta para ali que ele não fala. Ele aponta para ali que eu não olho, ele pega meu rosto e pula para lá para eu olhar o que ele quer. E Tainá, minha nora, trocamos alguns conhecimentos, me incentiva muito. E Thaisa também, a gente trocou alguns conhecimentos, me ensinou algumas coisas, isso eu não esqueço nunca. E algumas pessoas que passaram na minha vida, tem Simone, minha ex-cunhada, tem Ney, tem Manuel, tem Pedro, tem muitas pessoas que... Tem minha tia Angelina, que hoje a gente está bem próximo, que é irmã da minha mãe, que me incentiva, me motiva, me orienta também com a experiência de vida dela, que ora comigo, que chora comigo, que se alegra comigo. E tem muitas pessoas que gostam de mim e eu gosto de todas vocês. Abraço, Deus continue nos abençoando. Esse é o professor Luizinho que vos fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que eu não sei o momento que você vai assistir esse podcast, essa entrevista, esse bate-papo. E agradecer primeiramente a Deus, né? E João Henrique, continua essa figura especial. Tu tem um lugar guardadinho aqui no meu coração, tu não paga lugar no meu coração. E muito obrigado por tudo que tem feito por mim. Muito obrigado. Eu acho que a LG Imports deveria patrocinar esse podcast aqui. eu também acho isso. E vamos estar junto do projeto com o Luiz Henrique. Um projeto aí que você tocou no assunto, mas eu acho que é muito válido essa ideia, porque eu tenho algumas ideias do meu negócio lá, da minha loja de tênis e roupa, e você com algumas outras ideias, e você viu alguns amigos nossos, alguns parentes nossos, que tentou alguma coisa, mas tentou de todo jeito, de qualquer jeito, e não se tenta de qualquer jeito. Tem que ter estudar, na verdade. Planejamento estratégico. É exatamente essa palavra aí, porque não faz parte do meu vocabulário, esse planejamento estratégico que você falou. Mas temos que ter esse planejamento. Quando se planeja as coisas, dá tudo certo. Se planeja, a Bíblia diz que o homem ele cria, ele pensa, ele projeta. A Bíblia diz também que o ok vem de Deus. O homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Então, o ok é a palavra final. Deus, ele que é feito vidro. Eu não vou falar. Mas é muito importante quando o homem planeja e bota nas mãos de Deus para ele resolver. Mas muitas vezes o homem quer resolver, ele bota na mão de Deus e não confia que Deus ele vai fazer. Ele quer fazer, então muitas vezes Deus cruza os braços e deixa ele fazer. Pelo livre-arbítrio que nós temos de escolhas.
Aí Deus faz, eu quero que você seja assim, 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 assim. Aí Deus diz que você deve confiar nele, entregar tudo na mão dele, confiar nele, porque ele vai fazer o melhor, ele tem estratégia, ele sabe, ele é perito de fazer as coisas funcionarem. Mas eu boto na mão dele, mas como é que tá? Tá dando certo? As coisas na minha mão dão certo. Confia. Mas e aí, como é que vai? Confia no Pai? Como é que vai fazer? Vai dar certo mesmo? Poxa, eu tô meio desacreditado, amigo. Confia. Aquele oficial, eu vou sempre falar isso, aquele oficial, seu filho estava enfermo, já à beira da morte, ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar. Ele chega lá e diz, Senhor, vai na minha casa, meu filho vai morrer, vai lá na minha casa, desce lá na minha casa, por favor. Por que ele foi a Jesus? Porque sabia quem era Jesus, as maravilhas que Jesus estava fazendo naquela cidade. Jesus disse, olhou para ele assim, viu tanta fé nele e disse, vai, o teu filho vive. Porque todo canto que Jesus passava e passa, acontece algo. Deus não vai passar na vida de João Henrique, na casa de João Henrique, para não acontecer alguma coisa. Quando João Henrique deixa Deus trabalhar na vida dele, ele vai trabalhar com muita propriedade, com muita sabedoria que ele tem e que ele é. Quando o professor Luizinho deixar Jesus trabalhar na vida dele, as coisas vão acontecer. Mas quando eu tenho aquela dúvida, as coisas não vão funcionar. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Depois eu procuro esse louvor, é maravilhoso. É harpa, hein? Não, ele é do Logos, o grupo, depois tu bota no YouTube que tu vai ver. Beleza. Maravilhoso, maravilhoso. Deus fala conosco que é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ele manda a gente descansar nele, confia nele, que ele vai fazer. Tá certo? Obrigado, Esse irmão. que nos fala. Pessoal, muito obrigado. Se você ficou até aqui, não deixa de se inscrever no canal. Vai comentando, deixa um comentário aí o que você achou, alguma coisa que você gostaria de que a gente conversasse aqui no podcast, algum assunto que você gostaria que eu comentasse, que eu trouxesse com a minha abordagem, com a minha forma de pensar, e também sugira aí alguma pessoa que você gostaria que conversasse aqui comigo, ou que eu fosse até essa pessoa para conversar. Agora, claro, não coloca muito para longe não, pessoa de, sei lá, de São Paulo, porque senão essa conversa vai demorar para acontecer. Ou pode acontecer mais rápido, dependendo dos nossos patrocinadores, trazer essas pessoas aí, comprar uma passagem de avião. Beleza, Luizinho? Meu irmão, obrigado. Valeu. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Se inscreve, não se esquece não. Dá moral aí, dessa moral.